Olá, meu querido, minha querida. É com muita alegria que eu te recebo aqui, né, neste vídeo e já, assim, com muita certeza no coração que algo vai mudar na sua vida a partir desse vídeo. Já tendo essa certeza, porque nós vamos estar falando hoje da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos liberta, não é verdade? Então a gente vai trazendo hoje uma reflexão da palavra de Deus com um assunto que já bateu na porta de todos nós. Com certeza já bateu na sua porta. Com toda certeza absoluta eu afirmo que este assunto já esteve presente na sua vida, que é o perdão. Por que perdoar? Por que perdoar? E antes de nós começarmos, né, estar falando mais especificamente sobre o perdão, eu queria muito, né, pedir para você estar compartilhando esse vídeo, estar se inscrevendo no meu canal, Alessandra Cardoso, Neurociência e Teologia. Por quê que eu peço para vocês isso? Porque o YouTube, ele entende que quando um vídeo ele é compartilhado, quando há comentários, que ele é relevante. Relevante, isso faz com que esse vídeo seja promovido. E o desejo do meu coração é, assim como você vai ser tocado por esse vídeo, que outras pessoas também sejam, através de você, que vai compartilhar, tá bom? Então é por isso que eu te peço, compartilhe esse vídeo. Também eu te peço, deixa aí um comentário. O que essa palavra mudou na sua vida hoje? O que você já passou por falta de perdão? Foi difícil para você? Como você enfrentou isso? Você precisou de ser auxiliado mais profundamente para que esse processo de perdão acontecesse? Comenta aí. E à medida que a gente for falando aqui sobre a questão do perdão, eu queria que você compartilhasse conosco esse comentário, né? Como eu falei, assim também quando você comenta, além de estar aqui nos dando um feedback do que vocês estão recebendo com essa palavra, também o YouTube entende isso, né? Que esse vídeo está sendo relevante para as pessoas, tá bom? Então eu peço para você aí, conto com você, já te chamo de amigo, porque eu tenho certeza que aqui a gente vai estar compartilhando, né, dos mesmos interesses, dos mesmos conhecimentos que anseia o nosso coração, tá bom? Então a gente vai estar lendo lá na palavra do Senhor, lá em Mateus 6. Mateus 6, 15, a partir do verso 14, tá bom? Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Esse versículo também está em Marcos 11, 25, 26, né? E hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho por que perdoar. Fala aí pra mim, você tem dificuldade de perdoar? Como que é isso para você? Por que a gente precisa perdoar, mesmo aquelas situações que foram tão difíceis para nós? Por que a gente precisa perdoar pessoas que fizeram tão mal para nós? Né? Esse é um assunto que eu já preguei algumas vezes na minha igreja, em alguns cultos familiares, e Deus está vira e mexe, quando eu sou chamada para pregar, Deus traz de volta esse assunto, né? E fala sobre perdão. E por que Deus está tão interessado em nos falar sobre perdão? Então, você percebe o que ele nos diz aqui?
que se porém não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Vocês já perceberam o quanto isso é sério? Porque pensa aqui comigo, que se nós, Deus enviou a Jesus Cristo para nos perdoar de todo o nosso pecado. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, é sexta-feira da paixão. É sexta-feira onde se comemora a morte de Jesus pelos nossos pecados. E no domingo que ele ressuscitou. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele, através do sacrifício do sangue de Jesus derramado na cruz, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Porém, nessa palavra nós vemos uma única condição de nós não sermos perdoados também. Olha como isso é sério. A palavra diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, nós mesmos podemos impedir o perdão de Deus na nossa vida. E aí, e esse assunto foi tão importante que Jesus abordou em várias passagens da palavra no Evangelho. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele abordou por várias vezes a questão do perdão. Vamos ver o que diz lá em Isaías 59, porque muitas das vezes, então você imagine, sem ser perdoado, nós ficamos o quê? Em pecado diante de Deus. Se não perdoamos, não somos perdoados. Se não somos perdoados, estamos em pecado. E lá em Isaías 59, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, irmãos queridos, se você não perdoa, você fica em pecado. Se você fica em pecado, a palavra do Senhor diz que o pecado nos afasta de Deus. Você quer ficar afastado de Deus? Quantas das vezes a gente já ouviu pessoas falar assim: nossa, parece que Deus está muito distante de mim. Parece que Ele não me escuta. Está no silêncio de Deus. Entendemos sim que muitas das vezes nós passamos pelo silêncio de Deus por muitos motivos. Às vezes porque Ele quer realmente nos tratar em algumas áreas. Mas também o silêncio de Deus pode ser porque estamos em pecado. Porque não perdoamos. E aí você fala para mim: mas Alessandra, eu não cometi nada grave. Eu não estou adulterando, não roubei, e uma série de coisas. Porém, nós pecamos todos os dias. É a misericórdia de Deus pelo sangue de Jesus que nos lava de todo pecado. E nós pecamos todos os dias e nós precisamos do perdão de Deus todos os dias. É lógico que à medida em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele ali naquele momento, Ele lança fora todo o nosso pecado, Ele diz que Ele não se lembra mais. Porém, nós, enquanto vivermos nessa terra, estamos sujeitos ao quê? À maldição do pecado. E nós estaremos pecando sim todos os dias. E a Bíblia também diz que aquele que diz que não peca já está em pecado. Então, nós precisamos do perdão de Deus todos os dias. Então, muitas das vezes, as pessoas se sentem que Deus não está ouvindo, mas Ele diz que os olhos dele não estão fechados para não nos ver, nem os ouvidos tapados, mas são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes não queremos abrir mão de perdoar. Não queremos
perdoar as pessoas que nos ofendem. E eu não estou dizendo aqui que, nossa, aquilo que te fizeram não foi grave. Eu não estou dizendo aqui que a ofensa que você recebeu, ela realmente não marcou o teu coração. Talvez aqui eu esteja falando para pessoas que foram maltratadas na sua infância, que passaram por um estupro, que passaram por uma moléstia, que passaram por uma negligência de um pai, de uma mãe, que ouviu palavras que feriram a sua alma e que elas estão presentes até hoje. Eu não estou dizendo que isso não é importante, que isso é irrelevante para você. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, independente disso, do tamanho do peso disso na sua vida, como foi na minha vida em muitas coisas, nós precisamos perdoar, porque é uma ordem divina e ela traz cura à nossa vida. A falta de perdão, ela traz cativeiros na nossa vida. Eu vou estar lendo aqui em Mateus 18, que diz o seguinte. Mateus 18, a partir do verso 23. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto que tinham, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se à reverência, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo que te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, perdoou a dívida. Assim, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: Pague-me o que me deve. Então seu companheiro, prostrando a seus pés, rogando, dizendo: Seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a tua presença, disse: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos estará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoar cada um a seu irmão a sua ofensa. Entende? Entende como a palavra ela nos ensina o perdão? Como é uma necessidade. Não é uma condição se eu quero ou eu não quero. A própria ciência, ela já comprova que a falta de perdão ela traz doenças. E eu vou estar falando aqui mais adiante aqui da nossa palavra. A falta de perdão ela traz doenças no seu psicológico e no seu corpo. E é uma necessidade perdoar, não é uma condição se eu quero ou eu não quero. Ao longo da minha caminhada, eu tenho visto muitas pessoas, eu já encontrei por muitas pessoas, eu já orei por muitas pessoas que diziam que não queriam liberar o perdão. Muitas delas, eu estava orando e Deus mandava parar a oração e dizia: olha, fala para ela que ela precisa perdoar. Muitas das vezes eu estava orando por alguém e Deus mandava parar a oração, porque a oração não seria ouvida, porque aquela pessoa estava presa no cativeiro da falta do perdão. Então, muitas das vezes eu ouvi: eu não posso perdoar, eu não quero perdoar, eu não consigo perdoar. Eu já tentei e não consigo. E hoje a gente vai estar abordando aqui um pouquinho mais sobre isso, que o perdão não é uma questão de sentimento. O perdão não é uma questão de sentimento, querido e minha querida. O perdão é uma questão de decisão. Você precisa decidir. O sentimento ele vem depois. E eu vou te explicar o porquê disso. Dentro da própria neurociência nós temos explicações do porquê disso.
Então, eu vou te explicar uma coisa. Olha, nós temos, né, eu vou estar fazendo outro vídeo aí falando mais sobre a questão dos sentimentos e emoções, mas nós temos essas emoções que são inerentes ao ser humano. Uma delas é o medo. Então, por exemplo, se você passa por um assalto, vamos supor, você está indo para o seu trabalho, você passa por um assalto num determinado local e ali você sente o quê? O que o sentimento do medo traz? Ele é um sentimento que nos faz ou lutar ou fugir. E ele altera questões fisiológicas no nosso corpo. Então, você vai acelerar o coração, o seu intestino vai parar de peristaltar, você vai sentir aquele frio na barriga, você vai ter vontade de ir ao banheiro, o olho vai arregalar, né? E tudo isso são questões fisiológicas que vão vir o quê? Com o medo. Quando você tem toda essa reação, o seu cérebro, ele cria um arquivo de memória. Um arquivo de memória de um medo aprendido pela situação que você passou. Então, vamos supor que passou aquele dia, você tem que ir para o trabalho e você ficou com esse medo. Então, todas as vezes que você passar por aquele local, você vai sentir o quê? As mesmas reações no seu corpo por conta desse medo aprendido. Então, você vai sentir todas as reações fisiológicas no seu corpo por conta de tudo isso. Então, imagine você. Estamos aqui com, né, os nossos cachorros estão aqui se manifestando, mas vamos continuar. Então, imagine você tem que ir para o seu trabalho e você não tem outro caminho, é o caminho que você tem que ir. Se você tiver que passar por outro caminho, você tem que dar uma volta enorme, você tem que passar por ali. Só que toda vez que você passa por aí, você tem todas essas reações no seu organismo, e se você não tratar isso vai se tornar o quê? Em pânico na sua vida. Isso pode levar até uma depressão, um transtorno de ansiedade e uma depressão, por causa do quê? De um medo aprendido. Porém, isso acontece numa memorização, o seu cérebro faz esse arquivo de memória e lá na sua área das emoções, toda vez que você passar por ali, você vai ser ativado essas áreas da emoção. Então, só que a área que nós processamos tudo isso, ela é diferente da área que nós tomamos as decisões na nossa vida. Que é essa área que eu falei agora, que faz toda essa memorização dessa emoção que você sentiu, desse medo aprendido. Ela é numa área aqui, numa área chamada lobo temporal. Nós temos aqui uma área que é responsável por isso. Porém, nós temos uma área aqui na frente chamada pré-frontal, que ela age nas nossas decisões refletidas. E uma coisa que eu sempre tenho dito e eu vou dizer aqui para você: as suas emoções não podem falar mais alto na sua vida, porque a própria palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. Não é verdade? Porque quando a palavra se diz assim, enganoso é o coração do homem, é esse coração. Porque quando a palavra diz coração, né, hoje a gente entende que são os processamentos cerebrais que eles não podem te determinar, porque nem tudo que você sente, querida, você é. Nós não somos aquilo que nós sentimos, nós somos muito mais do que isso. E nós temos um córtex pré-frontal que decide aquilo que nós queremos ser. Então, trazendo aqui a questão do assalto, por exemplo, o que você tem que fazer?
Quando você passar ali novamente naquele local, é lógico que muitas pessoas vão ter que passar por uma psicoterapia, um tratamento, né? Nós que somos evangélicos, né? Quem é aqui evangélico comigo, dá aí um ok, deixa um comentário. A gente já fala assim, em nome de Jesus, que esse medo vai embora, não é verdade? E nós trabalhamos isso e nós vamos passando ali por aquele local, porque nós decidimos nessa área, como eu te falei, que é da decisão, ela manda no nosso sistema emocional. Ela prevalece sobre o nosso sistema emocional. E aí a gente vai passar por ali e falar assim, eu tenho que trabalhar. Isso aconteceu uma vez, não quer dizer que vai acontecer de novo, e eu vou trabalhar sim, e esse medo vai embora. E à medida que a gente vai trabalhando isso, decidindo enfrentar esse medo, nós conseguimos vencer, não é verdade? E como é com perdão? Perdão é algo parecido, porque nós sentimos muitas das vezes com situações que vivemos também o medo, nós sentimos a ira, que é uma outra emoção, e nós temos esses arquivos de memória. Porque o que acontece? Quando você passa lá naquele local, esse arquivo de memória, por exemplo, essa casa do assalto, ele vai dizer para você assim, perigo, perigo, aqui você foi assaltada, perigo, perigo. Ele vai o que? Alarmar e vai querer trazer ali no seu corpo todas as alterações fisiológicas que você sentiu, não é verdade? Mas à medida que você vai vencendo, isso vai passando. No caso de questões, situações da nossa vida, que muitas vezes a gente passa, que a gente acaba passando por uma dor, recebendo uma palavra de alguém que a gente esperava receber uma palavra de amor, recebe uma palavra ruim, uma palavra que fere o coração. Então, hoje eu quero falar para você por quê? Que muitas das vezes, quando você encontra com aquela pessoa, quando é uma pessoa às vezes que você não convive no seu dia a dia, às vezes se torna um pouco mais fácil no sentido de você não ver sempre. Mas todas as vezes que você encontrar com essa pessoa, vai vir tudo na sua memória, se você não perdoar. Vai acionar, então por isso que muitas das vezes você acaba se sentindo incomodado, ansioso, não sabe por que está ansioso naquele dia, mas porque encontrou aquela pessoa que te feriu. Aquela pessoa te veio à memória naquele dia, você lembrou daquela situação, e aí vem o que? Acelera o coração, sente ansiedade, sente inquietude, porque o coração, porque a mente está presa àquela situação. Então, querido, olha como isso é sério, olha como a falta de perdão. Você não perdoar é andar de mão dada com uma pessoa que você não perdoou todos os dias da sua vida. É você andar com um peso nas suas costas que você não consegue carregar. É uma dor que você não consegue carregar. A dor de não perdoar é pior do que a dor daquilo que te fizeram. Pode ter certeza disso. Sabe por quê que eu tenho certeza? Porque ela nos afasta de Deus, e não tem uma dor maior do que ser afastado do Senhor, ser afastado de Deus. Não existe uma dor maior que essa no nosso coração. Não existe dor maior que essa. Então, por isso que nesse dia, eu não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, até mesmo pelas madrugadas, eu não sei qual horário você está vendo esse vídeo, mas eu quero te dizer, comenta aí, que Deus está falando no seu coração, nesse dia, nesse momento. E eu tenho certeza que à medida que se você tiver uma falta de perdão no coração e você liberar esse perdão hoje, Deus vai transformar sua história, vai transformar os seus caminhos. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque foi assim que Ele fez com a minha vida, foi assim que Ele fez com a vida de muitas pessoas que eu já acompanhei. Porque à medida que eu conheci esse perdão do Senhor, eu também passei a perdoar. Deus falou comigo, vai lá e pede perdão. E não foi só aqueles que eu tinha sido aquela pessoa que provocou a falta de perdão, não. Aqueles também
que me feriram, Deus falou, e vai lá e se conserta. E eu fui fazendo isso um a um. E Deus trabalhou na minha vida grandiosamente. A maior alegria do meu coração, um dos perdões que eu liberei foi pelo meu pai. O meu pai me abandonou quando eu tinha 1 ano de idade. E pouco eu vi o meu pai durante toda a minha vida, aqueles 25 anos que já tinham passado da minha vida. Mas Deus falou assim, larga tudo e vai em Recife e se reencontra com seu pai. Né? E eu tenho certeza que aquela ação, né? Essa liberação de perdão, dizer, pai, eu te perdoo, eu te amo. E isso trouxe grandes bênçãos sobre a minha vida, eu tenho certeza absoluta disso. E quando eu casei, né, depois disso, eu falei, pai, eu faço questão que você entre na igreja comigo. E ele veio lá de Recife, né? Eu moro na cidade bem longe, né? Ele era lá do Nordeste, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, Casimiro de Abreu, e ele veio de bem longe. E entrou na igreja comigo e foi a maior alegria do meu coração. Eu já passei por muitas situações na minha vida de ser ofendida todos os dias por uma pessoa. Todo dia eu era ofendida por essa pessoa. Mas eu decidia recomeçar o dia mais uma vez. E eu ajoelhava e falava, Senhor, eu começo o dia novamente e eu perdoo essa pessoa e eu quero viver um novo dia. Até que Deus foi aplacando a fúria que havia. Então, querido, minha querida, nesse dia, nesse momento, eu te convido, libera o perdão que está no seu coração. Porque a palavra do Senhor diz que Ele vai enviar os atormentadores. Então, quando nós não perdoamos, nós somos atacados fisicamente, porque imagine toda vez que você encontra uma pessoa ou se você convive com ela diariamente, você fica com todo o seu sistema fisiológico alterado, você sai da sua homeostase. Isso libera no seu corpo uma quantidade de cortisol que corrói as suas células, que traz danos muitas vezes irreparáveis ao longo do tempo. Então isso leva a doenças autoimunes, leva a doenças cardíacas, leva uma série de doenças, porque as suas células estão sendo atacadas por conta de toda essa alteração fisiológica que você vai tendo dia a dia quando você não libera o perdão. Porque quando você não libera o perdão, sim, é isso que acontece. E é por isso que a própria ciência hoje, ela entende que o perdão faz parte de um tratamento, seja ele de qual doença for. A falta de perdão vai prejudicar, né? Por isso que muitas pessoas se restabelecem tão rápido de uma doença, até mesmo de um câncer, e outras não. Por quê? Porque elas entendem, porque elas sabem, elas liberam perdão no seu coração. E então, nesse momento, essa palavra que eu quero deixar para você. E eu quero dizer que esse perdão, ele não tem que ser só o outro, não. Ele tem que ser para você também. Porque quando nós dizemos assim, Senhor, eu não posso me perdoar, nós estamos dizendo assim, o teu sangue, o sangue do sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente para eu me perdoar. Então, quando você não se perdoa, você também está em pecado. Então, nesse momento, eu te encorajo, fecha os teus olhos, entrega agora todas essas situações ao Senhor, libera esse perdão que está preso no seu coração nesse momento. Eu vou estar orando com você e eu vou estar entregando essa palavra, tendo a certeza que grandes coisas o Senhor fez na sua vida. Tá bom? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, toma essa pessoa que está aí do outro lado, Pai. Eu não conheço, mas Tu a conhece. Senhor, sonda o coração dela, Pai. E eu te peço agora, Senhor, que ela decida perdoar. Que ela decida perdoar. No nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, que ela libere agora este coração, meu Deus. Meu Deus, que ela libere agora esse perdão, Senhor. Que ela venha a ser livre no nome de Jesus. No nome de Jesus, meu Pai. Senhor,
que as correntes venham ser agora, meu Deus, desfeitas, no nome de Jesus. Lembre-se, você decide. Você tem o poder de decidir, porque Deus te deu essas funções, né? E quando você libera o perdão, depois o sentimento vem. Não espere sentir que você precisa perdoar, não. Você tem aqui, ó, um pré-frontal, aonde você faz as suas decisões refletidas. É onde você faz as suas decisões analisando quais são o que isso vai trazer para a sua vida futuramente. É nessa área que nós fazemos essa análise, né? Se a tua atitude de hoje, quais são as consequências que ela vai te trazer no futuro. Então você tem sim, e Deus sabe disso, que você tem esse poder de decidir perdoar, e à medida em que você decide, Ele vai agir na sua vida. Tá bom, querido? Foi muito bom estar com você nesse momento, tendo a certeza que grandes coisas vão acontecer. E eu te peço agora, né, como eu falei no começo do vídeo, compartilhe, comente, curte aí meu canal, se inscreva no canal, incentive outras pessoas. A gente vai estar aí trazendo mais vídeos para você, tá bom? Um grande beijo e que o Senhor nos abençoe.